Acredito que podemos considerar Bolsonaro derrotado. Lula é o presidente. Resta saber se a confirmação vai vir no primeiro ou no segundo turno, mas há um consenso geral em torno da vitória de Lula. Consenso esse vindo também do mercado. Tanto que o Lula vai se encontrar amanhã com 100 empresários em um jantar realizado pelo grupo Esfera, mostrando aí uma inclinação do poder já para o Lula. E o mercado quer saber como serão as diretrizes econômicas de Lula para 2023 e também quem será o futuro ministro da economia. Mas isso mostra que o Bolsonaro já foi abandonado pelo mercado. Você concorda com isso? Coloque nos comentários e também deixe o seu like se você concorda que o Bolsonaro já perdeu e é uma questão de tempo. E claro, também se inscreva no canal. O encontro de Lula com esses 100 empresários vai ocorrer amanhã em São Paulo em um jantar. Esse vai ser o maior encontro de Lula com empresários em todas as suas campanhas. E vai ser organizado pelo Grupo Esfera, que é um grupo formado por vários investidores, empresários de grandes empresas no país. Pessoas do capitalismo financeiro, obviamente, né, pessoal? E o que eles querem saber não é planos de governo do Lula, porque esse pessoal não quer saber de absolutamente nada disso. O que eles querem saber do Lula é a afirmação de compromissos e diretrizes que o Lula vai usar para comandar a economia a partir de 2023. E o Lula vai falar aquilo que o capitalismo financeiro quer ouvir, pessoal. As bases, ou melhor, o tripé de sustentação da economia do Lula ou das direções, das decisões econômicas de Lula em 2023. Credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Tudo aquilo que o capitalismo financeiro deseja ouvir e tudo aquilo que o capitalismo financeiro precisa. E é justamente por esses motivos que o Bolsonaro foi abandonado pelo capitalismo financeiro e não conseguiu receber as doações de campanha. Porque Bolsonaro ele promove instabilidades no nosso país que atrapalham o bom fluxo do capital. Eu expliquei mais detalhes, inclusive com exemplos, do motivo que o capital financeiro abandonou o Bolsonaro. Vou deixar o link aqui no card para que você possa entender tudo isso. E é claro que os empresários que vão estar amanhã presentes no jantar querem saber quem será o futuro ministro da economia do Lula. Lula ainda não falou, não deu nenhum tipo de diretriz a respeito dos ministros da economia, apenas muitas especulações. O nome de Geraldo Alckmin já foi especulado como sendo o futuro ministro da economia. Alckmin que é vice do Lula, mas esse nome já foi descartado. Outros nomes também surgiram, como no caso Aloysio Mercadante, que trabalhou no plano econômico de Lula. Mas parece que Mercadante também já é carta fora do baralho. Mercadante deve ficar com o Ministério de Ciência e Tecnologia. O Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde de Dilma, possivelmente não, mas foi um nome ventilado para ser ministro da Economia, mas deve ficar com o Ministério da Saúde. Padilha que fez o programa Mais Médicos e fugiu das minhas perguntas, hein, deputado? O senhor me prometeu que ia responder as minhas perguntas sobre o Mais Médicos, mas fugiu. Há também o Henrique Meirelles que declarou apoio ao Lula recentemente, mas não houve nenhum tipo de discussão a respeito de Meirelles como ministro de Lula. Mas Lula quer um perfil mais político para ocupar a pasta da economia. Alguns nomes acabam correndo por fora, como Josué Gomes ou Josué Alencar, que é o filho do José Alencar, que foi o vice do Lula. Mas a gente também não sabe quem vai ser o ministro e aí fica toda essa especulação. A grande questão é que foi formada uma espécie de time dos sonhos fiscal em torno de Lula que agrada e muito o mercado. Com a presença do Henrique Meirelles, com a presença também do Alckmin, figuras que podem dar aí uma certa austeridade, ou, melhor dizendo, uma certa previsibilidade que Lula não vai fazer nenhum tipo de loucura ou não vai aloprar a economia, porque ninguém quer que Lula alopre a economia, isso dentro do capitalismo financeiro. Mas Lula não vai fazer isso, o que ele já falou é que vai quebrar o teto de gastos, o que todos os candidatos já falaram que vão fazer, inclusive Bolsonaro, o Arthur Lira já falou que não tem mais como manter o teto de gastos, não tem mais sentido fazer isso. Mas o ano de 2023 será um ano difícil para o Lula, todo mundo sabe disso e o próprio Padilha já falou. Lula vai em 2023 tentar aumentar o salário mínimo e as outras mudanças econômicas mais abruptas ficarão a partir de 2024. E é bem possível que Lula reforce essa posição com os empresários amanhã. E há uma outra situação ocorrendo também a respeito de Randolfo Rodrigues, já que nós estamos falando de bastidores de futuros ministros. Há uma especulação com relação ao nome de Randolfo Rodrigues ou para a pasta do meio ambiente ou para o Ministério dos Povos Indígenas,
que será criado por Lula a partir do ano que vem. Randolph cresceu muito durante a CPI da pandemia, estava muito cotado para ser governador do Amapá, mas Randolph abriu mão da sua candidatura ao governo do Amapá para auxiliar Lula na campanha. Então é esperado que ele acabe ficando com algum ministério. Resta saber como vai ficar a decisão de Marina Silva. Porque Marina Silva é do mesmo partido do Randolph, eles ficaram um pouco afastados, então há todo esse imbróglio aí. Mas na sua opinião, Randolph seria ou será um bom ministro de Lula? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O que tem ficado muito, mas muito claro também, pessoal, nesses encontros de Lula com os empresários, é que Lula quer evitar ao máximo um endosso, e aí quando eu falo de endosso eu estou falando de apoio financeiro, à oposição bolsonarista. Esse é um assunto que nós temos que retomar cada vez mais agora que a derrota do Bolsonaro ela é iminente. Porque a partir de 2023, quando Lula assumir o governo, não vai haver uma oposição formal contra o Lula. Porque o Lula fez uma grande aliança. Qual partido poderia se opor ao Lula? O PSDB, mas está muito fraco. Partidos do Centrão, eventualmente vão compor com Lula, porque são partidos fisiológicos. A única oposição mais ou menos estruturada ao governo Lula e a oposição natural por conta do pleito é o bolsonarismo. E Lula não quer que o bolsonarismo seja a sua oposição. Porque o Lula ele quer dissipar o bolsonarismo para aquilo que ele era antes do surgimento do Bolsonaro. Várias pessoas espraiadas em vários partidos, sem estarem juntas, amalgamadas em torno de um único candidato. Porque nós vimos o que aconteceu quando o bolsonarismo assumiu o poder. E o bolsonarismo é um movimento de ressentidos, e não um movimento em torno do Bolsonaro. Bolsonaro apelidou esse movimento e acabou trazendo as pessoas para o seu redor. Mas é um movimento que já existe há muito tempo. Lula quer que esse movimento seja dissipado e quer evitar que haja endosso financeiro a essa oposição. Tanto é também que Lula tem tentado trazer Michel Temer. E segundo o Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, Lula abriu um canal de comunicação e quer manter esse canal de comunicação aberto com o Michel Temer. Na posse do Alexandre de Moraes, Lula já chegou, bateu um papo ao pé do ouvido com o Michel Temer, Temer também foi muito cordial. E por que Lula quer isso? Porque Lula quer Michel Temer próximo de si. Lula não quer que o Temer fique conspirando nos bastidores, já que ele é uma pessoa influente, principalmente junto ao mercado. Lula não quer Temer na oposição junto ao mercado, fomentando o bolsonarismo, porque seria péssimo para as pretensões futuras de Lula. Porque o que o Lula quer? Uma situação política parecida com o que nós tínhamos até 2014. PT contra PSDB. Esses são os objetivos de Lula. E enquanto Lula tem os seus objetivos, Bolsonaro chilica. E hoje o Bolsonaro deu mais um chilique na sua tentativa de criar a narrativa que ele é um perseguido político. Por quê? Porque o TSE proibiu o Bolsonaro de fazer lives pedindo votos no Palácio da Alvorada. E o TSE fez muito bem, porque o Palácio da Alvorada não é a residência de Bolsonaro. O Palácio da Alvorada é a residência do presidente da República. E o presidente da República pode ser Bolsonaro, como pode ser Lula, como pode ser eu, como pode ser qualquer pessoa. Então Bolsonaro tem que entender a diferença entre o público e o privado. Aí ele fala, eu estou dentro da minha casa fazendo live. Não, você não está na sua casa, Bolsonaro. Porque aquela não é a sua casa. Aquela é a casa do presidente da República, o cargo que você ocupa nesse momento. Mas essa história toda mostra o quanto que Bolsonaro destruiu e corroeu as instituições republicanas, inclusive o cargo de presidente da República. O futuro presidente, que está na iminência de ser Lula, vai ter muito trabalho para reconstruir toda essa destruição republicana provocada por Bolsonaro.